Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre BBB, que é um tema que eu não trago muito aqui, até por ser considerado superficial, mas eu acredito que ver alguns programas Água com Açúcar mais simples, até mais superficiais, às vezes pode facilitar o nosso entendimento do comportamento. Pode fazer com que a gente se coloque em determinadas situações e a gente observe aquele comportamento na gente com mais facilidade. Porque programas que não exigem um raciocínio muito sofisticado, eles facilitam com que a gente se identifique com alguns personagens. E às vezes a gente até se identifica de maneiras negativas. Hoje eu quero usar o comportamento da Jade Picon para que a gente consiga fazer algumas autorreflexões. E aqui eu não estou julgando a Jade, porque eu não conheço ela. Eu acho que um programa desses é muito pesado, tem muita pressão. Tudo o que acontece ali no programa é para fazer com que as pessoas tenham abalos emocionais, é para tentar tirar a pessoa do seu eixo, é para tirar a pessoa do seu centro. Por exemplo, aquele jogo da discórdia. As pessoas elas estão ali para brigar, elas estão ali para criar desavenças. E isso é terrível para o ser humano. Então, eu não sei como eu me comportaria num jogo desses. Acho que talvez nem gostaria de descobrir como eu me comportaria numa situação de pressão dessas. Portanto, não estou julgando a pessoa da Jade. Eu estou julgando comportamentos pontuais que ela teve e como esse tipo de comportamento pode nos prejudicar no nosso dia a dia. A gente vê que ali dentro do Big Brother tem muita pressão dentro da casa para os participantes que estão ali dentro para que eles se posicionem, para que eles comecem a jogar. Tanto que no jogo da discórdia, uma das questões que os produtores colocaram ali era: esta pessoa não se posiciona. E aí os participantes tinham que votar nas pessoas que não se posicionam. Só que nem sempre é bom se posicionar. E eu acho que aqui fora da casa, para nós que participamos das redes sociais, também existe uma pressão muito grande em relação a posicionamentos. Quando muitas vezes ser humilde é saber falar que a gente não sabe. Nem sempre a gente sabe as respostas. Às vezes, estudiosos de anos em uma área de pesquisa não sabem as respostas daquela área de pesquisa. E aí as pessoas acham um absurdo aquilo, a pessoa não se posicionar. Mas quantas questões ainda estão abertas para nós, seres humanos? Quando a gente escuta falar sobre religião, sobre economia, sobre política, as pessoas elas têm posicionamentos muito fixos, muito rígidos, sem flexibilidade para ouvir o lado oposto. E muitos desses posicionamentos são em questões que, se a gente for ser honestos com nós mesmos, a gente tem que saber admitir que a resposta é: eu não sei. E ali dentro do Big Brother, essa pressão por posicionamento faz com que às vezes as pessoas se hiperposicionem em questões que acabam prejudicando elas mesmas. Tudo começou ali no abalo emocional da Jade, provavelmente naquele jogo da discórdia, em que a Maria colocou que ela não era confiável e que ela não se posicionava. Isso pareceu ter acendido uma luzinha na cabeça da Jade de que ela deveria se esforçar para ser confiável e que ela deveria se esforçar para se posicionar. Até então, ela era uma das pessoas mais adoradas da casa aqui fora pelos telespectadores. E eu acho que uma percepção importante é que os jogadores ali da casa, eles tentam jogar com as pessoas que estão na casa, para eliminar pessoas da casa, mas eles não observam que o jogo ele não é só sobre quem tá na casa, ele é muito mais sobre quem tá assistindo, que é quem decide quem fica e quem sai. E se você souber observar, a decisão dos telespectadores é muito baseada em comportamentos que a gente quer entre nós, em comportamentos aceitos pela nossa sociedade, que são quais? Comportamentos de integridade, comportamentos de honestidade, comportamentos de leveza, comportamentos de lealdade e comportamentos de humildade. Mas muitas vezes, pessoas que têm esses comportamentos dentro da casa não são aceitas pelos participantes da casa. Tanto que vários dos participantes que ganharam, eles foram rejeitados pelos integrantes da casa, em sua maioria. Então, muitos desses comportamentos que a gente deseja, quando num contexto social, não são aceitos. Até mesmo você poderia agir como os participantes ali da casa no seu contexto social. Então repare, você fala mal das pessoas ao seu redor?
Você fala uma coisa para uma pessoa e depois fala outra coisa sobre essa pessoa pelas costas dessa pessoa? Quando alguém te intimida, você acaba cedendo para essa pessoa para não parecer boazinha demais, para não parecer trouxa, para não parecer fraca, para não parecer que você tá sendo aquilo que a pessoa tá falando que você é? Eu tenho certeza que nem todas as pessoas que estão assistindo vão saber admitir que sim, às vezes elas têm esse comportamento. Mas o primeiro passo para você mudar algo em você é admitir que você tem um defeito. Admitir defeitos é uma força, porque é isso que te dá possibilidade de crescer e de melhorar. Se você não admite os seus defeitos, isso é uma fraqueza, porque isso não te dá possibilidade nenhuma de sair do lugar. Então, o primeiro comportamento que a gente observa da Jade, que prejudicou ela na visão aqui do público, foi a falta de integridade. Lembrando, isso foi um comportamento pontual. Eu não sei se ela é íntegra ou não é íntegra. Não conheço ela e provavelmente todo mundo que está assistindo o Big Brother também não conhece ela, porque a gente não sabe como que ela é no dia a dia, com a família, com os amigos, numa situação sem pressão e numa situação que ela tá no contexto real dela, né? Ali na casa ela não tá no contexto real dela. Mas a primeira atitude que a gente pode observar foi essa falta de integridade. Ela ganhou a liderança, ela falou para o Arthur que ela não ia votar nela, ela nunca conversou com o Arthur sobre a possibilidade de votar nele, e aí ela surpreendeu todo mundo, inclusive aqui fora da casa, votando ele, colocando ele no paredão. O que é integridade e por que a gente tem que lutar tanto por esse comportamento? Integridade é você pensar, falar e agir da mesma maneira. Ou seja, se você não gosta de alguém, ou se você não gosta de uma atitude de uma pessoa, seria interessante falar para essa pessoa que você não gostou dessa atitude e por quê. Ali entre os participantes a gente até vê isso acontecendo, né? O Arthur é uma pessoa que me parece ali no programa, né? Também não vou julgar ele fora da casa, tem polêmica sobre ele fora da casa. A gente não tá julgando as pessoas, a gente tá julgando comportamentos pontuais que a gente observa na TV. Tá? Que pode ser uma simulação, pode ser para ganhar o jogo, pode não ser, mas o Arthur parece uma pessoa íntegra dentro da casa, porque quando ele não gosta de uma atitude, ele chega para a pessoa e fala que ele não gostou da atitude, ele conversa com as pessoas sobre aquilo, e a gente não vê ele falando uma coisa para uma pessoa e falando mal dela pelas costas de uma forma diferente do que ele falou para as outras pessoas. Ao contrário do que a gente viu com a Jade. Ela falou pro Arthur que ela não ia votar nele, a gente viu ela falando mal dele pelas costas dele, e depois que ela votou nele, ela debochou da cara dele, ela riu falando que ele ia sair, ela se divertiu, ela teve quase que um prazer por ter votado nele, mesmo depois de ter conversado com ele, explicando por que ela teve esse posicionamento. A reação dela de rir, de achar engraçado, de se sentir vitoriosa por ter feito isso, foi uma atitude que não foi íntegra. Então é importante a gente reconhecer isso e saber trazer isso para nossas vidas. Traga integridade para a sua vida. Se você não gostar de alguma atitude de uma pessoa, fale diretamente com essa pessoa e não fique falando mal dessa pessoa pelas costas. Se você fala diretamente com a pessoa, você dá para ela a possibilidade dela entender esse comportamento, dela mudar esse comportamento ou dela explicar para você por que ela teve esse comportamento, que foi inclusive o que o Arthur falou para Jade. Ele falou: "Você nunca veio conversar comigo". Ela falou: "Mas eu acho que eu nem deveria conversar com você, porque isso pode te prejudicar aqui dentro da casa. A visão que eu tô tendo de você pode prejudicar você aqui dentro da casa". E ele falou: "Não, você tem que vir conversar comigo, porque essa visão pode fazer com que eu te explique ou com que eu perceba alguma coisa que eu não estava percebendo antes". Então, quando a gente fala algo que é honesto para alguém, que a gente sentiu, por mais que aquele sentimento tenha sido negativo, por mais que a pessoa tenha agido de uma forma que a gente não gostou com a gente está dando uma oportunidade para essa pessoa de mudar, de melhorar ou de fazer a gente entender o ponto de vista dela. Um dos piores comportamentos para um relacionamento é você não ter coragem de falar a verdade. Porque se você não fala para a pessoa, o teu corpo vai querer tirar aquilo para fora. Você tá sentindo aquilo. Então você vai acabar falando mal dessa pessoa pelas costas. E isso é horrível, isso é falsidade.
Outra coisa que dá pra gente observar no comportamento da Jade é que quando a Maria falou que ela não se compromete, ela ficou muito perturbada com essa colocação. E ela meio que ficou tentando provar que ela se compromete, sim. E a Maria também falou que ela não era confiável e ela tentou provar para a Maria que ela era confiável. Tanto que quando foi essa Maria, que ela já não deveria gostar tanto, com o Lucas pro paredão, ela votou no Lucas para provar para Maria. Mas a gente não tem que provar para pessoas que nos desagradam que a gente é bom o bastante. A gente tem que provar que a gente é honesto, que a gente é leal, que a gente é íntegro para as pessoas que nos agradam. Então ela justifica o voto no Arthur falando que ela se compromete. Mas aqui fora isso foi muito mal visto. Por quê? Porque ela não se comprometeu com as convicções dela. Ela quis se comprometer para provar que ela se compromete. E quando a gente faz qualquer coisa tentando provar para outra pessoa que a gente é sim aquilo que a pessoa está falando que a gente é sim comprometido, por exemplo, a gente corre um grande risco de errar, porque a gente não está fazendo aquilo por nós, pelo que a gente acredita, pelo que a gente é. A gente está tentando fazer para tentar provar algo para os outros. Nunca haja de forma a tentar provar algo para os outros. Sempre haja de forma que você se sinta confortável em ser você mesmo. Outra coisa que a gente pode observar no comportamento da Jade é que ela não demonstra muita emoção. Ela parece meio fria em certas circunstâncias. E eu acho que isso é uma grande consequência do trabalho dela, que é se expor. Quando você se expõe, quando você é uma pessoa pública, quando você recebe muita crítica dos outros, você aprende que críticas fazem você crescer neste meio. Portanto, muitas pessoas que se expõem, elas acabam ficando menos emotivas, elas acabam se anestesiando das suas próprias emoções. Mas isso faz com que elas tenham uma percepção menor quando elas estão acertando ou quando elas estão errando. Porque quando elas erram, elas crescem da mesma forma, com o tanto de crítica que elas recebem, né? As críticas, elas dão audiência para as pessoas que se expõem. E muitas vezes pode levar as pessoas para um lado de arrogância. Eu não tô falando aqui que ela é arrogante, tô falando aqui do contexto, tá? Muitas vezes pode levar para um lado de arrogância, que não é aquilo de, eu me acho melhor que todas as pessoas. É aquilo de, eu acho que eu tô sempre certo. Eu já não tenho mais a percepção de quando eu tô certo ou quando eu tô errando. E isso dá pra gente reparar um pouquinho no comportamento da Jade quando ela vota no Arthur. E depois ela foi comemorar no quarto, ela foi cantar, ela foi ouvir música, porque ela achava que ela tinha feito a atitude correta. Então, por que isso é uma atitude um pouco arrogante, um pouco soberba? Porque é isso de você agir de uma forma e já ter certeza absoluta que você agiu da forma correta. Você nem se questiona sobre a possibilidade de você estar errado. Esse é o tipo de comportamento arrogante. Se você chega numa discussão e você já olha assim, que saco, essa discussão tá um saco pra mim, eu não quero nem entender o lado da outra pessoa. Eu fiz a coisa certa, a outra pessoa tá errada com certeza. Isso é uma atitude soberba. É muito importante a gente colocar a possibilidade de estar errado, apesar das nossas convicções. Você pode ter as suas convicções, você deve ter as suas convicções, você deve ter os seus valores, mas sempre questione. Será que eu tô 100% certo nessa situação? Isso não é para você ficar inseguro, isso não é para você se culpar por nada. Não se julgue, assim como você não deve julgar as outras pessoas. E aí você vai ter um equilíbrio. Coloque a sua verdade, fale dos seus sentimentos, mas ao mesmo tempo se abra para o sentimento dos outros. Se impor é quando você coloca a sua verdade de uma forma que não permite que o outro fale nada. E ser arrogante muitas vezes é não colocar a sua verdade, já concluindo que você tá certo, sem nem se abrir para a opinião do outro. Então, ser humilde não é não colocar a sua verdade, é colocar a sua verdade se abrindo para a opinião do outro, para vocês ou entrarem num consenso ou entender que você não quer mais conviver com aquele tipo de pessoa. E mais uma falha do comportamento da Jade é ficar falando mal de uma pessoa para outras pessoas. Isso é ruim pra gente, porque normalmente quando a gente tá falando mal de alguém, a gente se sente mal. Só por estar expondo aquela pessoa, por não ter sido sincero com as pessoas, geralmente falar mal das pessoas traz um sentimento ruim. Mas também porque quando a gente fala mal de uma pessoa para outras pessoas, aquelas pessoas também vão se sentir um pouco mal, porque vem um pensamento inconsciente de que talvez elas não possam confiar
tanto assim em você. Então observe de verdade, olhe para si e perceba, será que eu também não tenho esses comportamentos em algumas circunstâncias da vida? E se a resposta for sim, como eu posso trabalhar isso na minha vida? Lembrando que eu não estou julgando a pessoa da Jade, eu não conheço ela, pode ter sido uma situação pontual, eu estou julgando aqui um comportamento que foi de um dia do programa, que foi o dia que ela indicou uma pessoa para o paredão. E mesmo assim, também não estou julgando essa pessoa como ótima, porque também não conheço, né? São dias ali que a gente pode julgar, considerando que tem muita pressão psicológica, que tem vários diabinhos provavelmente falando ali na cabeça deles por causa desses jogos que são cruéis até com os participantes por parte da produção. Espero que você entenda esse vídeo dessa maneira, espero que você use isso ao seu favor para trabalhar o seu comportamento. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo!